Senhoras e senhores convidados, senhoras e senhores do Conselho Universitário, alguém está me ouvindo? Senhor reitor, meu pré-claro, amigo nosso, Gonçalo Peixes de Souza, como cidadão laico de Manaus, quero agradecer a quem de boa vontade me escolheu para saudar Márcio Gonçalves Peixes de Souza, escritor, cineasta, dramaturgo, jornalista, crítico literário, historiador, letrista de algumas canções que fez comigo. Entre outros afazeres, nascido nesta margem esquerda do Rio Negro e aos pés da cidade de Manaus, com uma paciência que o rio Amazonas não tem com as populações que se debruçam sobre ele, e que não tarda são transformadas em terras caídas, que se dissolvem e vão parar no Golfo do México. Como amigo e companheiro de viagem do Márcio, creio que essa vontade bem intencionada me enredou em uma pegadinha. E agora, José? Amigos não andam com uma caderneta, com as notas de cada palavra, ação e pensamento de cada um. Quem fazia isso era a polícia, que transformava em crime, delito, transgressão, tudo o que fazíamos, principalmente a condição pervertida que tínhamos de ler, considerada um ato de terrorismo contra quem nem a polícia sabia. A polícia precisava cumprir uma missão de apreensão e prisão e acusação e suspeição todos os dias. Um trabalho insano e infeliz. E quando não encontrava nenhum sinal de contravenção, inventava um. Sim, porque o judiciário precisava se ocupar com alguma coisa errada em uma cidade pacata, cujo único erro foi ter nascido com os braços abertos e abrigar todos os fugitivos das injustiças dos seus mundos de origem. Nós somos, com muito orgulho, sobreviventes da geração de 1968, a melhor e a pior data para alguém alcançar a maioridade. Em Manaus, eu garanto que essa data não existiria se não tivéssemos crescido e aprendido que a Terra não era plana, e se existissem extraterrestres, eram todos brasileiros, que falavam português só para enganar a gente. 12 anos antes, artistas vítimas da mesma inquietude e angústia tinham ousado marcar uma data que os amarrasse a uma existência de ser humano. Era 1954, era um clube da madrugada. Manaus não tinha o que oferecer a quem nascia, vivia e morria, senão a mesma estreiteza de horizontes. As escolas universitárias eram poucas e insuficientes para alargar esse horizonte, e insistia em afirmar que a Terra plana, em qualquer passo em falso, nós perderíamos o poço sem fundo que era o universo. Para provar que a Terra não era plana, como até hoje certos delinquentes defendem, contaminamos o Manaus com rock, drogas, sexo e marxismo. Sim, e as lutas decoloniais da África, Ásia e Oceania. Podíamos ver no rio Amazonas o rio Mekong. Se nos contentássemos com o rock e as drogas, e nos intoxicássemos e morrêssemos alcoólatras, como não poucos dos nossos morreram, ou submersos em overdoses, como naufragaram muitos dos nossos, não tenho dúvida de que não perderíamos nosso lugar no paraíso dos crentes e devotos depois de uma terapia de eletrochoque no purgatório. Mas Freud e Karl Marx não, todo pecado tem limites. Escolhe um que não ameace nossa letargia. Em time que está dormindo, não se mexe. Ai, que preguiça de pensar. Sou poeta, embora meu reino seja deste mundo, não lhes posso oferecer datas. Como jornalistas aposentados, não me peçam que incorra na fraude da imparcialidade. Sigam, se tiverem coragem. Márcio começou cedo a dizer e escrever o que pensava de contrário do que via. Era impossível que pudesse haver uma realidade como a que nos oferecia a cidade de Manaus nos anos 1960.
Em 1964, um golpe militar destituiu um governo legitimamente eleito e logo instituiu uma ditadura civil-militar de direito. Manaus aderiu a esse atentado aos direitos constitucionais mais rápidas do que aceitou a independência do Brasil e a proclamação da República. Mas vocês sabem, os adolescentes não precisam de motivos para ser aborrecentes. O incentivo de um regime de exceção que arrancava nossos colegas das salas de aula e sumia com eles, nosso aborrecimento com a sociedade envolvente não precisava de mais nada para se manifestar até as últimas consequências. Márcio começou cedo a exercer o que era considerado delinquência, sua visão de mundo, nem um pouco afinada com o mormaço de Manaus. Era cotidianamente exposto na crítica de filmes nos jornais da cidade. Depois decidiu conhecer o mundo que existia além do encontro das áreas. Era o Brasil de que muito ouvíramos falar nas salas de aula e lido nos jornais e copiado do rádio os últimos acontecimentos. Foi uma opção que o levaria a uma grave revelação. Existia uma terra chamada Amazônia, de que ele nunca ouvira falar. E mais incrível, ele acabara de sair de lá para encontrar um Brasil que ele conhecia até de olhos fechados, de trás para frente, de cor e salteado. A partir desse momento, Márcio tornou-se um incansável decifrador da Amazônia. Não da Amazônia mítica, folclórica, pois já aprenderam que não existe mistério, o que existe é falta de explicação, mas de uma terra substantiva, de uma gente submersa na ignorância, mas principalmente dominada pela expertise de seus governantes, que sempre lucraram com essa ignorância e se tornou uma endemia institucionalizada. Enquanto em São Paulo vasculhava bibliotecas e se tornava íntimo de intelectuais para esclarecer as suspeitas de que a Amazônia era real, Márcio não deixou de se comover com a tragédia que se abatera sobre o país. Foi preso e torturado. A ditadura civil-militar quebrou-lhe os dentes, marcou sua pele com choques elétricos e lhe proibiu de trabalhar. Sempre que descobriu que estava empregado, chamavam-lhe do empresário e o aconselhavam a se livrar desse ser pernicioso para o bem da sua empresa. Nada mais convincente do que um homem fardado com uma arma na mão. E Márcio voltou para Manaus com uma nova lição do Brasil. Quando lançou o romance Galvez, Imperador do Acre, uma edição de bolso, em papel jornal, sob o mulateiro da Praça da Polícia, que sombreava as reuniões do clube da madrugada, ele iniciava a sua compreensão da Amazônia utilizando-se de uma arma mais subversiva e debilidora que um artista pode usar contra uma realidade algoz, o humor. Ele se engajou ao Teatro Experimental do TESC, de saudosa memória, e Manaus e seus guardiões do atraso sentiram que aquilo não era brincadeira de artistas ociosos, que a arte não era um sarampo de adolescência. O TESC era um teatro amador com uma linguagem profissional, reconhecida pela crítica teatral dos melhores jornais de todo o país. As Folias do Lápis é um texto teatral que vira do avesso toda a leitura que se fazia até então do Fausto da Borracha. Levado ao palco, desconstruiu a zona de conforto das viúvas da Belle Époque, que ainda hoje não deixam em paz seus maridos mortos. Em Manaus, o passado não acaba, só muda o tom do batom. Tem Piranha no Pirarucu, outra peça de sucesso do Márcio, em Manaus e no Brasil, trata de demolir outro mito amazonense, a Zona Franca, o modelo econômico que deu certo. Originalmente intitulada Zona Franca, Monaru, foi imediatamente proibida pela censura, pois, segundo a paranoia verde, amarela, azul e branca, se tratava de um ataque comunista a uma das maiores benfeitorias da ditadura na província do Amazonas. Algum tempo depois, Márcio se encontra em Brasília com a atriz e produtora Ruth Campos Escobar, que também estava por lá discutindo a liberação de uma peça. Soube da censura à Zona Franca Monaru e aconselhou o nosso homenageado de hoje a mudar o título do texto. Eles não leem mesmo,
disse Escobar. Assim nasceu Tem Piranha no Pirarucu, que além de desmascarar a hipocrisia oportunista da nossa alta sociedade, entre outros méritos, lançou para a eternidade a canção Porto de Lenha, escrita pela mais famosa dupla sertaneja no Amazonas, Aldizo e Zeca Torres, o Torrinho. A expressão amazonense prossegue a marcha demolidora da releitura que Márcio iniciara com Galvez. Não satisfeito, investiu contra uma área também nebulosa, a história da Amazônia. Nem sempre Márcio foi uma figura benquista na capital da Amazônia. O chefe de polícia de um governante inquirido pelas baixas e altas esferas amazonenses jurou que não faria o Márcio engolir o livro A Irresistível Ascensão do Gordo do Pichi, página por página. Ocupado em puxar o saco do governador, o chefe de polícia não tivera tempo de ler o romance, que também se transformara em peça de teatro. Mas um fiel escudeiro seu alertou: olha, tem um comunista aí falando mal do nosso patrono, temos que tomar uma providência. E o rato rugiu: vou fazer esse sacripanta engolir o livro, página por página, a partir da capa, sem esquecer a contracapa e as orelhas. Na Assembleia Legislativa, os ratos, os deputados, também rugiram e já estavam prontos, imaginem, a caçar a naturalidade amazonense desse senhor que agora é doutor honoris causa da Universidade Federal do Amazonas. A deputada Bete Aziz, advogada, com o apoio da voz tonitruante do deputado e poeta Faria de Carvalho, domesticou a horda parlamentar, explicando que podiam fazer qualquer coisa com o Márcio, menos tirarem a naturalidade amazonense. Um karma que o perseguirá para sempre, e sempre bastante louco, porque agora tem um imortal da Academia Amazonense de Letras. A Assembleia do Amazonas, periodicamente, tem esses surtos de insanidade, provocados por um acúmulo de ignorância congênita. Não faz muito tempo, foi capaz de homenagear o presidente da República, que escolheu para uma experiência científica, escolheu Manaus para uma experiência científica inspirada nos laboratórios do Terceiro Reich. Disseram ao presidente que os amazonenses de Manaus eram o povo da floresta e podiam viver sem oxigênio, como as formigas, que não têm pulmões nem sangue. E por isso resistiria ao vírus da Covid. Morreram milhares de amazonenses. E o genocida ganhou uma medalha. E lá se foi o Márcio de novo para São Paulo, Europa, França, Bahia e Rio de Janeiro. Dirigiu a Biblioteca Nacional, o Instituto Nacional do Livro, a Funarte, desafinando também no Brasil o coro dos fronteiros. Márcio é conhecido nacional e internacionalmente como um bom contador de história, porque sabe as histórias que conta. Mas não é um filho da floresta. Como ele próprio refuta, filho da floresta é macaco, onça, cobra e o maior defensor da Amazônia, que é o mosquito da malária. Márcio Souza faz parte de uma linhagem republicana que não costuma ser apreciada em nossas escolas, colégios e universidades. E por isso não faz parte do vocabulário popular. Eu refiro, entre outras personalidades dessa linhagem republicana e democrática, por exemplo, João Batista, Berta Becker, Harold Thomas, Nunes Pereira e mais de uma centena de estudiosos que já ousaram entender a Amazônia. Somos ignorantes do que é a Amazônia e do que se sabe sobre a Amazônia. Em nossos diálogos quase diários, sempre nos frustramos em reconhecer que podemos nascer, viver 100 anos e morrer sem saber nada de nada dessa terra em que nascemos, vivemos e morremos, a mais santa ignorância. Parece que nós odiamos a Amazônia. A Amazônia é um imenso arquipélago, cercado de solidão por todos os lados. O conhecimento produzido em cada uma das 9 unidades federativas amazônicas não se conecta. É a ausência de conhecimento, isto é, a falta de explicação, como referiu com precisão Aguilar Bastos, que nos mantém presos aos mistérios, às superstições contemporâneas.
com uma crença em que a vacina transforma as pessoas em jacarés, que o boto vermelho é comunista, por isso é chamado agora de boto cor-de-rosa, e Jesus frequenta goiabeiras, mas só as de frutos brancos, e as crianças de 4 anos são capazes dos mais pervertidos comportamentos sexuais, que as universidades são antros de ociosidade, de balbúrdia, de fumadores de maconha. E nesse item eu pergunto, qual é o problema? A maconha é agro, entre outros assuntos. Márcio Gonçalves Bento de Souza, que não foi à Universidade de São Paulo, recebeu o diploma de conclusão de cursos em Ciências Sociais, apesar da insistência do seu professor e amigo Fernando Henrique Cardoso, recebe o título de doutor honoris causa da Universidade Federal do Amazonas e está aqui presente. Deve ser porque a UFAM está próxima dele, está mais próxima dele que a USP. Márcio tem a mania de gostar de Manaus, a capital do povo Márcio. Agradeço ao UFAM pelo honroso convite de participar desse evento que dignifica a sociedade amazonense. Entendo que o projeto da Geração 68 é ajudar a criar uma unidade amazônica e a criar uma voz capaz de discutir com o Brasil em termos de igualdade, e não como servidores de um país que ainda não conseguiu ser nação. Parabéns, Márcio Souza, parabéns, Universidade Federal do Amazonas.